Olá pessoal, tudo bem? Bom, como eu havia falado na semana passada, hoje nós vamos ver alguns exercícios de aplicação dos dois conteúdos anteriormente, que foi reações químicas, tipos de reação e leis ponderais, tá bom? Então vamos iniciar com reações químicas. Eu separei aqui algumas questões que acredito que vão ajudar bastante vocês a compreenderem, tá? Algumas podem ser do material, mas eu tirei outras aqui para a gente compreender melhor, tá bom? Então vamos começar aí com a primeira questão sobre reações químicas, tá? Então aqui, ó, conteúdo de reações químicas. Diz assim: grande parte dos produtos químicos industriais com os quais tomamos contato diário tem o ácido sulfúrico envolvido, direta ou indiretamente, em sua fabricação. Detergentes, plásticos, tintas, corantes, fibras têxteis, fertilizantes, baterias de automóveis, etc. Trata-se do composto químico de maior importância para a indústria, podendo seu consumo anual ser usado como indicador do grau de desenvolvimento na indústria química de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS, de acordo com as reações. Então, ó, começa aqui, ó, FeS mais O2, formando Fe mais SO2. Depois, ela ocorre por etapas, tá? SO2 mais meio de O2, formando SO3. E por final, SO3 mais água, formando o ácido sulfúrico, que é H2SO4. Ele quer saber o seguinte: analise a alternativa que apresenta a classificação correta dessas reações. Então você percebe o seguinte, né? Algumas dicas aqui interessantes que a gente pode ter, né, durante questões assim. Dependendo do texto, ou ele ilustra ou ele ajuda. Nesse caso ele está ilustrando, ele está exemplificando, tá? Como é a fabricação do ácido sulfúrico na indústria química, a obtenção dele, né? E ele quer que a gente pegue essas três reações e a gente classifique, né? Então, vamos lá. Veja bem. Primeira coisa que a gente vai perceber aqui é olhar a reação e ver o que é que está acontecendo, tá? Veja que nessa primeira situação eu tenho dois compostos, tá? Ó, FeSO2, formando mais dois. Só que aconteceu o quê? Veja, o ferro agora está sozinho e o oxigênio se juntou com o enxofre para formar SO2. Então ocorreu uma troca, tá? Mas essa troca, pessoal, é uma troca simples. Então a gente começa aqui, ó, com a reação de simples troca, tá? Vamos ver a segunda. Olha só, a segunda eu tenho dois compostos formando apenas um. Significa o quê? Juntou, né? Então essa daqui é uma reação de síntese. E aí nós temos a última, ó, dois compostos formando um terceiro. Também é uma reação de síntese, certo? Consequentemente, a letra correspondente aqui é a letra D. Bom, mas aí pode surgir uma dúvida, né? E agora, professor, como é que eu sei as reações e tudo? Dá uma olhadinha lá na aula anterior e aí a gente vai analisar 4 aqui, tá, pessoal? Nós vamos analisar a de síntese, a de análise. Síntese também é chamada de formação. Análise também é chamada de decomposição. E aí nós temos a de simples troca e a de dupla troca, tá bom? Deixa eu colocar aqui e apresentar um quadro resumo para vocês. Bom, tá aqui, ó. Temos aqui, ó, síntese, tá? Formação também chamada de adição. Nós temos a reação de análise, também chamada de decomposição. Nós temos a de simples troca, que é também chamada de deslocamento, tá? E temos também a de dupla troca, aqui, ó, certo? Então nós vamos analisar essas 4 aí. Outra coisa interessante, a gente vai ver sobre a evidência de reação, mas não é agora.
tá bom? Vai ter uma questão aqui que nós vamos analisar. Bom, voltando lá para a questão, letra D, tá? Vou apagar aqui para irmos para a segunda. A segunda questão, ó, tem um desenho ilustrativo aí, certo? Então vamos ver o que é que ele está dizendo. O desenho abaixo ilustra como ocorre uma transformação química em que a espécie A, esferas cinzas, reage com a espécie B, esferas pretas, de modo a formar uma nova substância. Então aqui, pessoal, eu tenho, ó, uma, duas, formando apenas uma. O nome já diz alguma coisa, né? Então, ó, vamos lá. Ele diz, qual é a reação química que descreve de maneira correta a reação que está esquematizada no desenho? Vamos lá. A gente vai analisar assim, ó. Nós temos dois compostos. A gente chama aqui esse de A e esse aqui de B, certo? Quantos eu tenho aqui de A? Eu tenho 2. Então vai ser A2. E aqui eu tenho 1, B. Seria B1, mas o 1 a gente não representa, tá bom? Essa numeração, pessoal, é chamada de índice. E o índice, ele me diz o quê? A quantidade de elementos que nós temos em uma substância. Então aqui eu tenho o quê? Essas duas juntas, né? Então aqui, ó, mais A2 mais B, formando o quê? O A de novo, ó, A2 e B junto. Então vai ficar A2B. Consequentemente, a letra aqui vai ser A2 mais B, formando A2B. Certo? Uma forma ilustrativa de nós termos aqui, ó, os reagentes e os produtos. Ok? Beleza. Vou apagar e a gente vai para a próxima, tá? Terceira questão. Diz assim. Dadas as seguintes reações e suas respectivas classificações, assinala o que for correto. Então, pessoal, aqui a gente vê... Aqui, na verdade, tem mais de uma alternativa a se considerar, certo? Então, vamos lá. Organizando aqui, ó, a reação. Aqui eu vou listar aqui ela de vermelho, tá? Então, vai ser, ó, tem uma substância e outra nos reagentes, formando apenas uma. E aí, essa aqui realmente é uma reação de síntese. Aqui está correto. Vamos para a segunda. Eu tenho duas substâncias compostas, formando mais duas substâncias compostas. Ou seja, essa é uma reação em que, olha só, o H vai para formar a água e o Na que estava nesse, ó, o Na que estava aqui, ó, no primeiro, ele vai para o segundo juntando com SO4. Então ocorre uma troca, de que forma? Dupla, tá? Então essa realmente é uma reação de dupla troca, certo? Vamos ver a próxima. Vou colocar aqui de amarelo. Olha essa outra. Uma substância simples e uma substância composta, formando uma outra substância composta e uma outra substância simples. Diferente da anterior, que as duas substâncias são compostas, tá? Então aqui é uma reação de dupla troca? Não, não. Aqui é uma reação de simples troca. Então essa alternativa está errada. Vamos para a próxima. Olha só essa daqui. Eu tenho apenas uma substância formando três outras, ou seja, se separando, se decompondo em uma reação de análise, também chamada de decomposição. Correta alternativa. E a última, eu tenho duas substâncias simples formando uma substância composta. De novo, ó, ocorre uma formação, também chamada de síntese. A alternativa está correta. No final das contas, pessoal, a gente faz o quê? A gente soma os números que estão aqui das alternativas corretas. Então, ó, 1 mais 2 dá 3. Mais 8, 11. Mais 16 dá 27. Então, a soma aqui vai dar 27. Tá? Caso a gente tivesse uma outra alternativa ou fosse uma questão discussível, ele ia dizer
Qual a soma das alternativas corretas? Aí você faz dessa forma. Ok? Ótimo. Vamos para a quarta questão agora. Bom, a quarta questão, ela diz o seguinte: o universo está a todo momento fervilhando de reações químicas. Por exemplo, neste exato momento, as estruturas metálicas que suportam o seu peso na cadeira em que você está sentado estão sendo atacadas pelo oxigênio do ar, segundo a reação. Ferro mais oxigênio formando óxido de ferro. Essa equação está não balanceada. Sobre balanceamento, nós vamos ver depois, tá? Outra reação que está ocorrendo nesse exato momento é a transformação do amido, que você pode ter ingerido no café da manhã na forma de glicose em gás carbônico, água e energia. Esta reação pode ser representada por C6H12O6 mais O2, formando CO2 mais H2O. Tá? Beleza. Ele quer saber o quê? Estas reações podem ser classificadas respectivamente como... Então ele quer saber que tipo de reação é essa. Vamos lá, a primeira do ferro. Duas substâncias simples formando uma substância composta. O nome já diz alguma coisa. Reação de síntese. Tá? Já a segunda, ela diz o quê? Veja bem, aqui eu tenho glicose, C6H12O6, oxigênio, formando gás carbônico e água. Pessoal, quando eu tenho nos reagentes oxigênio e nos produtos gás carbônico e água, é característica de uma reação de combustão. Então a letra correta vai ser a que tem síntese e combustão, que é a letra D de dado. Ok? Então veja como a prática faz a gente conseguir perceber características das reações que a gente consegue definir rapidamente. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá. Observe as equações a seguir. A primeira, segunda, terceira e quarta. Beleza. Ele quer saber: assinale a alternativa que representa, respectivamente, a sequência das reações de síntese, análise, simples troca e dupla troca. Então a gente vai analisar aqui, ó, cada uma e a gente vai dizer quem é síntese, quem é análise, quem é simples troca, quem é dupla troca. Então, analisando aqui, ó, eu tenho uma substância composta formando duas outras substâncias, pode ser simples ou composta. Então, é uma decomposição da primeira. Decomposição também é chamada de análise. Tá bom? Beleza, aí nós temos essa outra agora, ó. 2NO2 formando N2O4, ou seja, olha o que é que eu estou dizendo. Formando, então aqui é uma característica de uma reação de síntese. Tá? Vamos ver essa terceira. Eu tenho, olha, substâncias compostas formando outras substâncias compostas. Tudo substância composta. Característica de reação de dupla troca. E por último, vamos ver, né? A gente sabe que é simples troca, mas vamos ver por quê. Uma substância simples com uma composta nos reagentes, formando nos produtos uma substância composta e outra simples. Ou seja, reação de simples troca. Tá bom? Então, como é que vai ficar a ordem aqui? Síntese é a número 2, análise, número 1, simples troca, número 4, dupla troca, número 3. Então, vai ser 2, 1, 4, 3. Respectivamente, letra A. Cuidado com essa palavra, tá, pessoal? Quando é respectivamente, é nesta ordem que está sendo sugerida aí. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 6. Nós temos o seguinte. A amônia é um composto utilizado como matéria-prima em diversos processos químicos.
A obtenção da amônia pode ser expressa pela equação a seguir. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui duas substâncias formando uma outra. A gente já pode ter uma ideia aí do que é que isso pode ser, né? Mas vamos lá. A entalpia padrão de formação, ΔH de formação da amônia, é de menos 46 kJ por mol. O que está querendo dizer? Sobre a entalpia a gente vê depois. Mas como aqui ele está querendo dizer que a reação é uma reação exotérmica, ou seja, libera calor, quando essa entalpia é negativa, tá? Tô só resumindo, mas nós não vamos precisar nesse momento. Aí ele diz, a obtenção de amônia para a reação citada pode ser classificada como uma reação de... Então, ó, ele diz o quê, ó? A obtenção, obter amônia é formar amônia a partir de outras substâncias. Então, essa aqui, pessoal, simplesmente é uma reação de síntese, também chamada de formação. Tudo bem? Bom, mais uma vez, quem tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá na aula anterior, no vídeo anterior, e você vai compreender, tá? Essa daqui eu vou precisar diminuir um pouquinho o tamanho aqui, só para a gente ver, a gente preencher as lacunas aqui e depois a gente vai ver as reações, tá? Ótimo, então vamos lá. Questão 7. Ele diz, o conceito de reação química está associado à ideia de transformação, ou seja, a produção de novos materiais ou de novas substâncias químicas. As reações químicas são representadas por meio de equações químicas e podem ser definidas e classificadas segundo diferentes critérios. De acordo com o tipo de substância envolvida na reação química, pode-se classificá-las em: primeiro, reações de síntese ou adição; segundo, reações de análise ou decomposição; terceiro, reações de dupla troca; quarto, reações de simples troca ou deslocamento. Analise os exemplos de reações químicas dados a seguir, classificando-os de acordo com o critério acima. Primeira situação. O excesso de acidez estomacal, a azia, pode ser combatido com o uso de leite de magnésia, que reage com o ácido clorídrico existente no suco gástrico do estômago, neutralizando esse ácido. E aí ele dá a reação. Aí nós vamos ver aqui, ó, analisando de novo, olha, duas substâncias compostas formando novamente mais duas substâncias compostas. Então a gente sabe que a reação aqui, pessoal, é uma reação de dupla troca. Certo? Beleza. Vamos para a segunda. O oxigênio e o hidrogênio liquefeitos são os combustíveis líquidos mais comuns usados para impulsionar os foguetes, pela expulsão dos gases de combustão gerados pela reação entre o hidrogênio com o oxigênio. Aí olha só, eu tenho duas substâncias formando apenas uma. Então isso é característica de uma reação de síntese, tá? Também, ó, ele chama de adição, ó, eles adicionam formando outra substância. Terceira situação. O ferro reage com o sulfato de cobre, formando o sulfato de ferro e o cobre. Então, ó, ferro com sulfato de cobre, formando sulfato de ferro e cobre. Então, eu tenho uma substância simples com uma composta, formando outra simples e outra composta. Característica de reação de simples troca. Ok? E por último, o fermento químico, também conhecido como carbonato ácido de amônio, quando misturado à massa de bolo e depois de aquecido, reage produzindo gás dentro da massa, o que deixa o bolo fofo e crescido. Aí, olha, eu tenho aqui, ó, carbonato ácido de amônio, uma substância se separando em três outras, ou seja, se decompondo. Então é característica de reação de análise, certo? Então, pessoal, as letras que nós precisamos ter aqui são o quê?
as que vão me dar essa ordem: dupla troca, síntese, simples troca e análise. Que é isso que ele quer aqui embaixo. Ó. Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta de classificação das reações químicas de cima para baixo. Então, o que nós precisamos é dupla troca, síntese, simples troca, análise. Vou apagar aqui, decora aí, tá? Vamos lá. Então, ó, dupla troca, síntese, decomposição e análise. Não é isso? Dupla troca, síntese, simples troca e decomposição, né? Desculpa, eu misturei tudo. Mas é dupla troca primeira, síntese, simples troca, decomposição. Letra E. Ok? Bom, depois dessa confusão toda, só volta um pouquinho que aí vocês vão perceber que é essa letra aí. Tá bom? Vamos para a próxima. São 10 questõezinhas, a gente está quase acabando essa parte de reações químicas e a classificação delas, tá? Questão 8. Então ele diz, fazendo-se a classificação das reações abaixo, aí ó, a gente vai de novo classificar, vamos treinar. A ordem correta é, ó, duas substâncias compostas, formando mais duas compostas. Então aqui é uma reação de dupla troca. Depois, uma substância se decompondo em outras, característica de reação de análise, também chamada de decomposição. A terceira, uma substância simples com uma composta, formando outra simples com outra composta, reação de simples troca. E por último, duas substâncias formando apenas uma, reação de síntese. Então vamos ver a ordem. Dupla troca, ou é letra B, ou C, ou E. Depois, análise, opa, pode ser também a E, né, que é decomposição. Depois, simples troca, que é chamada também de deslocamento. E por último, síntese, letra C de casa. Tá bem? Com relação a essas nomenclaturas, pessoal, você pode dar uma olhadinha na aula anterior e você vai compreender direitinho. Tá bom? Deixa eu apagar para nós irmos para a questão 9. Vamos lá. E aí na questão 9, ele diz o seguinte. O sólido é um metal mole de cor prateada que reage violentamente com água, como está equacionado abaixo. Então aqui, ó, sódio reagindo com água, formando hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Tá? Ele quer saber o quê? Esta reação química é identificada como... Então vamos lá. Uma substância simples com a composta, formando outra simples e outra composta. Característica de reação de simples troca. Tá bom? Simples troca, pessoal, também é chamada de deslocamento, tá? Como na questão anterior a gente viu. Ok? Novamente, qualquer dúvida, volta um pouquinho para ver a questão, dá uma olhada no conceito na aula anterior. Vai dar tudo certo, tá? E aí vamos para a última questão, que diz o seguinte. Um professor de química, para abordar o tema transformações químicas durante uma aula prática, realizou junto com seus alunos 3 experimentos. Para os experimentos 1 e 2, foram anotadas na lousa as equações das reações químicas envolvidas e para o experimento 3 foram medidas a temperatura inicial dos reagentes e a temperatura final logo após a mistura dos reagentes. Então, primeiro, reação entre zinco e solução de HCl. Zn mais 2HCl formando ZnCl2 mais H2. Segundo, reação entre soluções de nitrato de chumbo 2 e iodeto de potássio. Aqui o nitrato de chumbo 2 e iodeto de potássio. Então, PbNO3 mais 2Ki formando PbI2 mais 2KNO3. Terceiro,
reação entre soluções de H2SO4 e NaOH. Ácido sulfúrico, H2SO4, hidróxido de sódio, NaOH. Temperatura inicial foi 25, temperatura final, depois da mistura dos reagentes, 29. Tá bom? E aí, ó, vamos analisando uma a uma. Ele quer saber o que na questão? Ele quer saber as evidências das transformações químicas para os experimentos 1, 2 e 3 são, respectivamente, e aí, pessoal, a gente vai lá, tá, para uma pausazinha e vai ver lá no resumo evidências de reações químicas aqui, ó. Então, nós temos as reações são classificadas daquela, algumas evidências importantes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, mudança de cor. Depois, liberação de gás. Aí é comprovado como? Aparece bolha. Formação de precipitado, ou seja, nos reagentes forma alguma substância fica sólida e vai para o fundo do recipiente. Ou liberação ou absorção de calor. São essas evidências que nós vamos analisar, tá? Lá nessa situação aqui. Só apagar as setinhas e aí vamos lá. Diz aqui. Primeiro, ó, foi um sólido com aquoso, formando um aquoso e um gasoso. Então, primeiro, desprendimento de gás. Né? Que até na hora que nós vamos representar, até uma setinha para cima. Ok? Depois, essa reação, um aquoso com aquoso, formando sólido e outro aquoso. Então, o que aconteceu? Formação de um sólido, que é aquele precipitado que eu falei, tá? Depois, temperatura inicial 25 e aumentou. Ou seja, aumentou a temperatura, ocorreu uma liberação de energia, tá? E aí nós vamos analisar a alternativa que tem. A primeira, desprendimento de gás. Segunda, formação de um sólido. Terceiro, liberação de energia. E aí nós percebemos que é a letra B de bola. Então, pessoal, nós percebemos o seguinte: identificar as reações é bem simples, mas isso requer prática. Então, eu aconselho vocês a reverem a aula anterior e depois dar uma analisada nesses exercícios, tá? Nosso próximo passo agora é irmos compreender as leis ponderais. E nós vamos focar em duas apenas: lei de Lavoisier e lei de Proust, para esse momento, tá bom? Pronto, pessoal. Vamos dar continuidade agora para a gente analisar a questão das leis ponderais. A gente vai fazer alguns cálculos aqui, mas para compreender como é que funciona a lei ponderal, tá? Vamos lá. Primeira questão. Numa reação entre dois líquidos, realizada num tubo de ensaio, a massa total dos reagentes era 0,524 gramas. Após a reação, o químico responsável pelo procedimento verificou que a massa total contida no tubo era de apenas 0,322 gramas. O químico concluiu que algum gás foi formado na reação e liberado para o meio ambiente, já que o tubo estava aberto. Esta conclusão está amparada por qual lei? Nós vimos duas aqui, tá? Que eu falei, lei de Lavoisier ou lei de Proust. Uma das duas. Mas ele falou, o recipiente estava aberto, liberação de gás. E a gente sabe que a lei de Lavoisier fala o quê? Em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual a dos produtos. Aí ele concluiu o quê? Que porque a massa estava menor, foi o gás liberado. E ele concluiu baseado na lei de Lavoisier. Tá bom? Então, pessoal, bem simples essa questão para a gente começar a esquentar um pouquinho, tá? E agora a gente vai para uma com cálculo. Mas é cálculo simples também, tá? Nesta outra, nós vamos utilizar aqui, podemos utilizar lei de Lavoisier, tá? E também vamos utilizar a lei de Proust. Vamos ver como é que funciona. Foram realizados dois experimentos cujos dados constam na tabela. Então aqui eu tenho reagentes, ó, que é magnésio e gás oxigênio, e produto, que é o óxido de magnésio. Eu tenho no primeiro experimento 6 gramas de magnésio mais X gramas de oxigênio, formando 10 gramas do produto.
No experimento 2, Y de magnésio mais 0,5 gramas de oxigênio, formando Z de óxido de magnésio. Aí o objetivo ele quer saber quanto equivale X, Y e Z. Tá? Nós vamos utilizar então aqui, inicialmente, para achar o valor de X, a lei de Lavoisier, que diz o quê? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, 10 gramas de produtos eu já tenho. Significa dizer que nos reagentes são 10 também. Ou seja, aqui então eu procedo ao seguinte cálculo. 6 mais x igual a 10. Por quê? Aqui, ó, pela lei de Lavoisier. No experimento 1, tá? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Achando o valor de x, x igual a 10 menos 6, x igual a 4 gramas. Então aqui eu já sei que são 4 gramas. Tá bom? Ainda não conseguimos tomar nenhuma conclusão aqui, porque tem muitas alternativas aí, a letra A, a letra C e a letra E, falando aí que o primeiro são 4 gramas. Aí a gente vai agora para cá, ó. De 4 gramas diminuiu para 0,5. Se nós pegarmos esse valor, tá? Então a gente pegar o quê? 4, pegar o valor 4 e dividir por 0,5, a gente vai achar 8. Então, aqui, pessoal, diminuiu 8 vezes. Significa dizer que agora, pela lei de Proust, aqui vai diminuir 8 vezes e aqui vai diminuir 8 vezes. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Esse daqui eu vou usar a lei de Lavoisier no final. Aqui não, para achar y, vou usar a lei de Proust. Então vai ficar 6 dividido por 8, que dá 0,75. Então y é igual a 0,75. E aí a gente já vai delineando isso aí. A gente já vê que é a letra correspondente. Mas vamos achar então z pela lei de Lavoisier. 0,75 mais 0,5 é igual a z. Somando os dois, z é igual a 1,25 gramas. Ou seja, a alternativa correta para esta questão é a letra C. Tá bem? Se você tem alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e aí você vai compreender. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: observe a equação química a seguir. Aí eu tenho aqui uma equação, eu tenho os valores. 28 mais 2 dá 30. Tá? Aí ele diz, a comparação entre as massas do produto e dos reagentes relaciona-se aqui, lei. Quando eu somo aqui, dá 30. Igualzinho aos produtos. É a única lei que a gente conhece, que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Lei de Lavoisier. Simples, né? Essa? Beleza, já que é simples, vamos para essa que tem um texto. O que é que ela vai dizer tanto? Então vamos lá. Diz assim, leia o texto a seguir. Para muitos filósofos naturais gregos, todas as substâncias inflamáveis continham em si o elemento fogo, que era considerado um dos 4 elementos fundamentais. Séculos mais tarde, George Stahl ampliou os estudos sobre combustão com a teoria do flogístico, segundo a qual a combustão ocorria com certos materiais porque estes possuíam um elemento ou um princípio comum inflamável que era liberado no momento da queima. Portanto, se algum material não queimasse, era porque não teria flogístico em sua composição. Uma dificuldade considerável encontrada pela teoria do flogístico era a de explicar o aumento de massa dos metais após a combustão em sistema aberto. Lavoisier critica a teoria do flogístico e, após seus estudos, conciliou a descoberta acidental do oxigênio feita por Joseph Priestley com seus estudos, chegando à conclusão de que o elemento participante da combustão estava nesse componente da atmosfera, o ar em si, juntamente com o material, e não era uma essência que todos os materiais continham.
Beleza, e é um texto muito grande, então aconselho vocês a lerem, analisarem bem direitinho, tá? E aí ele decide o quê? Com base no texto e nos conhecimentos sobre combustão, assinale a alternativa correta. E aí diz, de acordo com a lei de Lavoisier, ao queimar uma palha de aço em um sistema fechado, a massa do sistema irá aumentar. Pessoal, isso não é verdade, tá? Deixa eu só colocar aqui as alternativas para a gente analisar melhor. Então aqui a alternativa está errada, a letra A. Letra B. Ao queimar uma folha de papel em uma caixa aberta, a massa da folha de papel diminui, porque os produtos da combustão são gasosos e se dispersam na atmosfera. Se a gente for analisar e queimar o papel, é isso mesmo que acontece. Então a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Tá bom? E aí, para vocês treinarem um pouquinho, eu aconselho vocês a darem uma olhada nas outras alternativas e tentem chegar a uma conclusão de por que elas não são corretas. Tá bem? Vamos para a próxima. Bem, a questão diz o seguinte. Leia o texto a seguir. Como a Revolução Francesa não teve apenas por objeto mudar um governo antigo, mas abolir a forma antiga da sociedade, ela teve de ver-se a braços a um só tempo com todos os poderes estabelecidos, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes e os usos e, de alguma maneira, esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre as quais se tinham fundado até então o respeito e a obediência. Aí ele diz assim, a ideia expressa que se coaduna com o texto e os ideais da Revolução Francesa é a seguinte. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai analisar de novo, né? Lavoisier, Proust, certo? E aí, ó, nós vamos ver o quê? Que a alternativa correta para essa situação, né, é o quê? A letra C de casa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que a gente sabe que essas palavras Lavoisier pegou de um filósofo. É isso? Então, na verdade, se você analisar esse texto, você vai perceber que tem tudo a ver com essa afirmação. Tá bem? Vamos lá, para a próxima agora. A próxima questão diz o seguinte. As reações químicas estão presentes em vários fenômenos do cotidiano, como a queima de combustíveis, oxidação de metais, etc. Com o intuito de esclarecer esses fenômenos, um professor de química propôs aos seus alunos a realização de um experimento em que utilizou balança e 2 pratos, uma folha de papel, no experimento 1, e um pedaço de esponja de ferro no 2, ambos com massas idênticas, como ilustrado a seguir. Após a montagem do experimento, a folha de papel e a esponja de ferro foram queimadas. Com base no exposto, a figura que representa corretamente a situação observada é... Pessoal, cuidado ao analisar essa questão. A gente viu uma questão anterior, tá? Falava lá que a esponja de aço, quando queimada, aumentava a massa, mas era num sistema fechado. Aqui nós estamos analisando um sistema aberto, tá bem? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. O que é que vai acontecer? Experimento 1 é a folha de papel. Do outro lado, pessoal, deixa eu só mostrar aqui, né? Então, ó, folha de papel, do outro lado é um peso. Aqui também, esponja de ferro e um peso. Só que aqui tem a mesma massa, por isso que a balança está equilibrada. Então a gente vai analisar. Depois que ocorrer a queima, o que é que vai acontecer? Então, vai continuar do mesmo jeito? A gente já percebeu o quê? Que a folha de papel, quando queima, ela fica mais leve, porque são liberados os gases, né? E aí, o que é que vai acontecer? A esponja de aço também, o que é que vai acontecer? Então, vamos lá. Com a queima da folha de papel, pessoal, tá? Vai acontecer liberação de gases. Então, nesta situação, nós temos o quê? Que o peso, né? Então, vou colocar aqui, ó, uma folha de papel. Então, vamos imaginar que aqui seja a balança, né? O que é que vai acontecer?
eu apagar isso aqui. O que é que vai acontecer? A balança vai pender mais para o lado do peso ou do papel? Então, no papel, quando ele queimar, a balança vai pender mais para o lado do peso, tá? Então, aqui vai estar o papel, nesse lado aqui. Ok? Já a esponja de aço. O que é que vai acontecer? Aí, ó, no que ela queima, ela forma óxido de ferro. Então, aqui, ó, o peso vai estar aqui e a esponja de aço vai estar aqui. A situação é essa. Essa situação ela é apresentada na letra D de dado. Tá bem? Cuidado ao analisar essa questão, tá? Vamos para a próxima. Questão 7. Bom, a questão 7 diz o seguinte: se 3 gramas de carbono combinam-se com 8 gramas de oxigênio para formar gás carbônico, 6 gramas de carbono, ou seja, o dobro, combinação com 16 de oxigênio, o dobro, para formar este mesmo composto. Então ele está dizendo o quê? Carbono mais oxigênio. Vou escrever a situação. Primeiro ele diz: se tem 3 gramas de carbono combinam-se com 8 gramas para formar gás carbônico, que é o CO2, né? Ele disse depois na segunda situação, 6 gramas formam 16 gramas. A gente percebe aqui, pessoal, que ó, dobrou a situação aqui, né? Então, pessoal, isso é característica de que lei? A lei de... Deixa eu só ajeitar aqui. Isso é característica da lei de Proust, ou seja, lei das proporções constantes. Ok? Qualquer dúvida, volta um pouquinho a questão, dá uma olhada na teoria da aula anterior que você vai compreender. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 8. Essa aqui é um pouquinho grandinha, mas aí a gente vai por partes. Diz assim: no final do século XVIII, o cientista francês Antoine Laurent de Lavoisier, considerado o pai da química moderna, escreveu: podemos afirmar como um axioma incontestável que, em todas as operações da arte e da natureza, nada é criado. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas, e nada ocorre além de mudanças e modificações na combinação desses elementos. Desse princípio depende toda a arte de realizar experimentos químicos. Devemos sempre supor uma exata igualdade entre os elementos do corpo examinado e aqueles dos produtos de sua análise. Ou seja, ele está querendo dizer nessa afirmação dele que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aqui tem uma foto dele, né? Então a gente está falando de Lavoisier. E aí ele diz, a questão pede: a lei a qual Lavoisier faz referência no texto constitui um fundamento essencial para se compreender e representar as reações químicas. Essa lei é conhecida como, pessoal, lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Tá bom? Bem simples, né? Apesar de ser um texto grande, veja bem, né? É só uma questão de interpretar mesmo, tá? Vamos para a próxima. Questão 9. É uma questãozinha que a gente vai calcular também. Então diz assim: em um experimento, soluções aquosas de nitrato de prata, que é representado pela fórmula AgNO3, e de cloreto de sódio, cuja fórmula é NaCl, reagem entre si e formam cloreto de prata, de fórmula AgCl, sólido branco insolúvel, e nitrato de sódio, de fórmula NaNO3, sal solúvel em água. A massa desses reagentes e a de seus produtos estão apresentadas neste quadro. Então aqui eu tenho os reagentes, aqui ó, AgNO3 NaCl, aqui é como se tivesse uma seta formando os produtos. Considere que a reação foi completa e que não há reagentes em excesso. Assim sendo, é correto afirmar que X, ou seja, a massa de cloreto de prata produzida é... Então, pessoal, a gente precisa achar o valor de X. Para achar isso aqui, usa a lei de
Lavoisier. Então vai ser o quê? A soma das massas dos reagentes, 1,699 mais 0,585 é igual à soma das massas dos produtos. Vai ser x mais 0,850. Aí, ó, reorganizando, x vai ser igual a 1,699 mais 0,585. E aqui, como está positivo, passa para o outro lado, né? Como está somando, passa para o outro lado subtraindo 0,850. Fazendo esse cálculo, pessoal, a gente vai perceber que o cálculo aqui vai dar 1,434 gramas. Ou seja, a resposta é a letra B de bola. Tá bem? Pessoal, mais uma vez, utilizando a lei de Lavoisier que diz: a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isso lembrando, em um sistema fechado. Cuidado, tá? Dependendo da questão, você precisa lembrar disso daí. Ok? E aí, nós vamos agora para a nossa última questão. De novo, papel e esponja de aço. Opa, a gente já sabe, né? Aqui está em equilíbrio, então são as mesmas massas e diz: um professor realizou um experimento em um laboratório, no qual ele realizou a queima de papel amassado e de esponja de aço, respectivamente, em balanças artesanais, conforme a figura 1. Tá aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, que a gente já conhece essa ideia, né? Então, ó, as balanças tem que estar contendo, né? Uma delas, papel amassado e esponja de aço, respectivamente. Então, a primeira, papel amassado, a outra, esponja de aço. Nos pratos da esquerda de cada balança são adicionados pesos, de modo que os pratos ficam em equilíbrio, mesmo peso antes da queima. Considere que as balanças estão expostas às condições ambiente e que nenhum produto sólido escapa dos pratos após a queima. Assuma ainda que o papel seja um polímero cuja unidade polimérica é um monômero de fórmula mínima, C6H10O5N. Polímeros, pessoal, é plástico, tá? E que a esponja de aço utilizada é constituída unicamente de átomos de ferro. E aí a questão diz, pede, né? Assinale a alternativa que apresenta o comportamento qualitativo mais provável da balança após a queima de cada material. Ficou bem mais simples, né? Quando queima o papel fica mais leve. Quando queima a esponja fica mais pesada. Aí aqui, ó, na letra A, papel mais pesado? Não é. Papel mais leve? É. Esponja mais pesada? Não, tá errado. Letra C, papel mais pesado? Não. Letra D, papel mais leve quando queima pela liberação dos gases. E aqui a esponja mais pesada. Então aqui a alternativa correta é a letra D de dado. Tá bem? Então, pessoal, percebemos o seguinte, tá? Vimos conteúdos de reações químicas, classificação das reações e também leis ponderais, que envolveu lei de Lavoisier e lei de Proust. Por enquanto, esses são os conteúdos mais importantes que vocês precisam compreender, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem o que fazer. Revisem essas questões, tentem fazer no caderno de vocês e também revisem o conteúdo anterior, que vai ajudar bastante, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.